Chegando mais uma This call is now being pessoa. recorded. Dani, ela me falou. Dani, boa noite. Eu sei que está como Dani Lanches, mas é outro nome, né? É Daiane Siqueira. Daiane Siqueira. Ok. Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Apareceu aí para vocês? Sim? Sim, para mim apareceu. Que bom. Ok. Joia, obrigada. Muito bem. Então, nosso tema hoje é como montar uma equipe de alto desempenho. Eu vou percorrer com vocês um caminho até a gente chegar no conceito, né, entender o que é uma equipe de alto desempenho. Então, a gente vai caminhar juntos ao longo dessas 2 horas hoje. Primeiramente, né, boas-vindas, sintam-se todos muito bem-vindos, acolhidos. Eu gostaria de saber como é que vocês estão chegando, né? Eu gosto muito de fazer o check-in, né? Como é que vocês estão chegando? Com que sentimento? Com que predisposição? Com que, né? Com qual emoção? Uma palavra aqui, por favor, no chat. Como que vocês estão chegando para a live hoje? Animados, com sono, alegre, triste, feliz, entusiasmado, empolgado, pensativo, como é que introspectivo, exausta, Graça, imagino, sexta-feira ainda, né? Que guerreira. Caroline, vamos ver aqui, vou ver todos. Bruno, cansado. Imagino, Bruno, mas força, vamos lá, né? Caroline focada, Chesley cansada, força Chesley, Marcelo um pouco cansado, vamos colocar pilha então na oficina de hoje, hein? Thaís cansada, olha, força, Jessie, fome, Jessie, tá em casa, pode beliscar durante a live, tá? Bruno, isso, Evelyn meio cansada, a Mari cansada. Nossa, é que chega a noite, né, gente? Ai, vamos dar uma alongada aí, ó. Vamos alongar aí com a prof, energizar, ó. Dá uma energizada, mexe o corpo, né? Mexe os ombros. Vamos dar uma alongada aí para acordar, né? Dar um pouco de energia, um pouco com sono, a Rosenei, né? A Emily cansada, a Thaís cansada, mais esperançosa. Isso, Thaís, isso mesmo. Isso aí, muito bem. Gente, somos todos guerreiros, né? Uma sexta-feira à noite, já terminando a semana. Muitos ainda trabalharão amanhã. Boa noite, Brenda. Como é que você está chegando, Brenda? Uma palavra. Eu vou colocar aqui a presença da Brenda. Como é que você está chegando? Um sentimento cansadíssimo. Oh, meu Deus! Vamos mudar o tema da oficina, da como, né, se energizar, né? Então tá bom, pessoal, olha, mais força aí, tô com calor, isso sim, calor é cansativo, vamos então buscar através do conhecimento e da participação, fazer valer essas 2 horas. Muito bem. Então a gente vai falar
de equipe de alto desempenho. A gente vai começar a nossa trajetória hoje falando de como que é o início disso tudo, né? Para chegar lá tem um caminho a percorrer. Eu vou mostrar para vocês. Gosto muito dessa frase aqui: se quer ir rápido, vá sozinho; se quer ir longe, vá em grupo, né? Um provérbio africano, né? Então, essa questão do poder que nos dá quando estamos em grupo, ou melhor dizendo, na nossa linguagem, quando estamos em equipe, né? Licença, ô professora, não tem como aumentar não a tela? Está bem pequenininho. Ah, tem sim, eu aumento aqui, só um pouquinho. Jean. Quando eu aumento, aí vocês somem para mim, mas não tem problema. Vamos fazer assim, ó, eu vou aumentar a tela, aí eu não vou ver vocês, mas se alguém precisar falar alguma coisa, só falar no microfone que eu escuto, tá bem? Jean, eu não estou achando o Jean aqui na lista de presença. Jean, é a primeira vez? Jean, ou você está usando o login de alguém? Jean. Então, quando puder, responde aqui para a prof, porque a presença é importante para vocês receberem um certificado, tá? Muito bem. Se precisar, gente, eu não vou ver o chat, aí é só me chamar no microfone, tá bom? Vamos ver agora se... ficou melhor, né? Muito bem. Gente, antes da gente falar de equipe de alto desempenho, eu quero falar com vocês o que vem antes de você chegar lá, tá? Primeiro, antes de tudo, a gente passa por agrupamento, grupo e equipe. O que é um grupo? Melhor, o que é um agrupamento? É quando tem várias pessoas juntas, temporariamente, apenas para o desempenho de uma ação. Yara? Eu só preciso ver aqui. Gente, tá dando um ruído. Quem será que está com o microfone? Peço a gentileza de silenciar, porque como a gente está gravando também, né? Para ficar limpo o som. Isso, mas querendo falar, é só abrir, tá? Eu ouço vocês. Então, a gente começa essa história com agrupamento, né? Quando tem várias pessoas temporariamente ali juntas, tipo um show, ponto de ônibus. Não necessariamente é um grupo, muito menos uma equipe. Aí depois, o próximo passo aí é o grupo, né? Quando pessoas que desenvolvem atividades com objetivos comuns. Exemplo, uma estação de trabalho, um setor. Quando a gente vê assim na empresa várias pessoas sentadas por perto trabalhando, mas não necessariamente elas são uma equipe, não necessariamente elas têm essa interdependência, essa questão de um cuidar do outro, de caminhar juntos, de evoluir, de ter a complementariedade das competências, né, esse foco em objetivos, né, na visão da empresa, do negócio, tão fortemente quanto se tem numa equipe, que tem uma liderança e tudo mais, fazendo a coisa acontecer. A equipe, que é a nossa meta, né? As atitudes e comportamentos estão voltados para o atingimento de um objetivo comum, um compromisso, né, com o coletivo. Então, assim, exemplo, time de futebol. Time de futebol, qualquer time que a gente vê, né? Eu falei aqui futebol, mas poderia ser basquete, vôlei. Então, a gente vê ali uma equipe em quadro ou em campo, cada um com a sua competência, né? Cada pessoa com o seu talento, com as suas habilidades, né? A pessoa certa, no lugar certo, com o seu papel. E fora ali da quadra, do campo, a gente vê um técnico, que é o líder,
Ele não está lá dentro jogando, e não é à toa, isso é uma estratégia. Assim como na semana passada nós falamos de estratégias, né? Então, essa é uma estratégia da liderança. Então, fica de fora, observando cada membro, cada integrante, conhecendo seus pontos fortes, seus pontos a melhorar, né? Para poder depois dar feedback, para depois desenvolver um plano de desenvolvimento para cada um. Ainda, além de olhar para a equipe, esse mesmo líder, ele olha para o concorrente, ele olha para a equipe adversária, né, para conhecer ali. Então, ele faz aquele mapeamento de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. É a mesma coisa na empresa, né? Aquele líder que tem o olhar todo, alocando cada funcionário com o perfil certo para o lugar certo, dando feedback, conduzindo as pessoas com um objetivo comum, dando esse retorno do desempenho. Então, quando tudo isso acontece, aí sim a gente diz que é uma equipe. Então, o grande desafio da liderança é justamente esse: transformar um grupo em equipe, né? Então, aquele grupo em que tem um interesse pessoal, né? Então, é muito mais voltado para si, e na equipe já tem um interesse coletivo. Na equipe, as pessoas pensam umas nas outras, elas sabem que uma ação dela impacta na equipe. No grupo, é sem interação, as pessoas só estão por perto, não tem a interação, a troca, aquele compartilhamento do saber, do conhecimento. Na equipe, tem integração, as pessoas são integradas. Na equipe, as pessoas têm aquele sentimento de pertencimento. Eu faço parte disso aqui. Por isso veste a camisa, por isso se compromete. No grupo, tem omissão dos participantes, no sentido assim, vê que tem coisa para fazer, mas não faz, né? Empurra com a barriga. Né? E ainda diz, ninguém me mandou fazer, ou então diz assim, isso não é meu trabalho, isso não é comigo, não ganho para isso. Então, essas falas são falas de quem não tem o espírito de equipe. Já na equipe, né, os participantes são ativos. A equipe é aquele tipo de colaborador que, quando percebe que tem um problema para resolver, ele, antes de ir falar com o gestor, ele já faz orçamento. Por exemplo, viu que tem lâmpada para trocar. Então, ele já faz orçamento de quanto vai custar aquela troca. Então, quando ele vai falar com o gestor, ele vai com o problema, mas também vai com a proposta de solução, de melhoria. No grupo, tem comunicação distorcida, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, não se entende, não é claro. Na equipe, a comunicação é clara, é transparente, é aquela comunicação que a gente diz assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Ela não é nem submissa, que é aquela comunicação submissa que as pessoas fazem vozinha infantilizada, né? Ou se dá de vítima, de coitadinha para conseguir o que quer, e nem aquela comunicação agressiva que sai tratorando as pessoas, né? Que não tem delicadeza, não tem gentileza nas palavras, né? Melhor dizendo, gentileza. Então, a comunicação assertiva é uma conquista, né? A pessoa vai se aprimorando na comunicação, com a maturidade, com o autoconhecimento, a pessoa vai chegando num nível de comunicação com o outro que ela é objetiva, ela é clara, mesmo que ela vá falar como ela está se sentindo, ela vai falar de uma forma que não vai ofender o outro. Ela vai com dados, com fatos, com informação, não vai com julgamento. Então, é uma comunicação mais limpa, mais pura, que tem um propósito de resolver um problema ou de expressar ali uma insatisfação, né? Ou uma satisfação. No grupo, a gente vê decisões postergadas, ou seja, as pessoas vão empurrando com a barriga porque não tem proatividade, tem reatividade, né?
Então, as pessoas vão empurrando com a barriga, então tá, amanhã eu vejo, depois eu dou o retorno, depois eu faço isso. Já na equipe, não, é decisão rápida, tem agilidade, agilidade é uma grande competência, porque querem ver a coisa sendo feita, realizada, tem foco em resultado, tem foco no cliente, então a decisão é rápida. Deixa eu ver, alguém está entrando aqui. Muito bem. Então, a decisão é rápida. O grupo tem aquela questão da competição intensa, né? O grupo, ele compete e na equipe colabora. Eu até costumo dizer o seguinte, vamos deixar para competir com os concorrentes, com as empresas concorrentes, porque dentro da empresa nós precisamos praticar colaboração, um ajudando o outro, ter essa sinergia, né? Compartilhando o conhecimento, compartilhando informação, compartilhando materiais, né? Já vi coisas assim no sentido de competição. Uma vez numa indústria, eu estava dando treinamento e uma pessoa me contou, uma indústria grande, tinham 3 turnos, né, A, B e C, e tinha uma coisa assim de competição entre os turnos para ver quem batia a meta. Então, a competição era tão acirrada, era tão grande, que eles começavam a camuflar, né, a esconder números, informações para prejudicar o turno seguinte. E aí eles se sobressaíam. E o pior disso é que a liderança é que incentivava esse tipo de ação. Então, o que acontece nesse caso? Né? Os 3 turnos, por exemplo, competindo. Mas quem sai perdendo é o cliente, né? Porque aí ele não vai ter o produto no tempo certo, com a qualidade certa. E se o cliente não está feliz, ele vai deixar de ser cliente, né? Então, e a gente busca o que? Essa fidelização do cliente. Cliente feliz, ele compra mais, né? Compra mais, ele indica a nossa empresa, e mais, né? A empresa cresce. Se a empresa cresce, todos crescem, né? Porque aí a empresa ela vai ter condições de pagar um salário melhor, ela vai ter condições de oferecer benefícios, treinamentos. Então, é essa visão sistêmica que a gente precisa ter. Então, isso tudo a gente vê o quê? Na colaboração, não na competição. Uma outra coisa de diferente também é que o grupo tem aquela apatia, né? Aquele desânimo, né? Aquela falta de ânimo para fazer acontecer. Né? Já a equipe é entusiasmada, tem aquela força interna, a gente fala aquele motivo para a ação, né? Que cada um tem. Né? Todos nós temos um motorzinho interno. Né? Então, quando a gente fala assim, qual é a tua motivação? Qual é o teu motivo para a ação? Pelo que você está aqui hoje? O que você está deixando? Quando você escolhe estar aqui, você deixou alguma coisa, né? Uma outra atividade que você não está fazendo. Né? Por quê? Porque você tem... Oi, Thaís, não tem problema, tudo bem. Porque você fez uma escolha, né, de estar aqui, né? Porque você tem motivos para isso. E que é o que a gente fala, então, que é o nosso motorzinho interno, os motivos para a nossa ação. Então, a equipe é cheia de entusiasmo, de vontade, de energia, positividade. O grupo, geralmente, o que? Falta de comprometimento. A equipe é comprometida. Agora, como essa questão do comprometimento, gente, está pegando, é uma competência muito valorizada. Então, é até legal, assim, né, agora que a gente está falando de comprometimento, vocês pararem para pensar um pouquinho como é que está o nível de comprometimento de vocês. E aí, quando a gente fala em comprometimento, é geral, né? É ser impecável com a palavra, né? Se você se comprometeu que às 2 horas o relatório vai estar na mesa do seu gestor, que esteja,
Se você se comprometeu com o cliente, que às 10 horas você vai ligar para dar um retorno sobre o atraso do produto, ligue, isso é comprometimento, né? Fazer o teu papel da melhor forma possível para ajudar nas metas, né? Ajudar a empresa a prosperar, isso é ser comprometido também, comprometido com a equipe, né? Bom, dá para estender essas possibilidades do que é ser comprometido, né? Comprometido com a palavra, comprometido com a atuação, né? Então, tudo isso dentro dessa equipe que a gente está falando. Olha esse gráfico que interessante. Eu gostei bastante a trajetória das equipes. Quem conhece um pouquinho lembra de matemática lá das senoides, tangenoides, tem essa coisa, né, da minhoquinha, né, o gráfico que desce, sobe, né? Veja só, então, como que acontece isso? Primeiro, se começa com um grupo, né, um grupo de trabalho. Aí depois evolui um pouquinho mais, né? Pseudo-equipe, parece que vai ser uma equipe, né? Aí o próximo passo, olha, uma equipe em potencial. Aí a gente começa a ver características naquela equipe que parece que é uma equipe, tem potencialidade para ser uma equipe. Depois, com o amadurecimento, com o desempenho, com a forma de conviver um com o outro, com as entregas de resultados, opa, é uma equipe mesmo. E o próximo passo aí na evolução é então se tornar uma equipe de alto desempenho, né? Então teve toda essa jornada, essa caminhada. Não é assim, né? Pilim, pim, pim, quero ter uma equipe de alto desempenho. Não é. É uma construção, é um amadurecimento da equipe, né? E vejam que interessante, a gente tem dois eixos aqui nesse gráfico, o de impacto de desempenho e a eficácia da equipe. Então, quanto mais a equipe de alto desempenho, vejam também que é maior o impacto. E também a eficácia, ou seja, resultados, entregas, qualidade. Deixa eu só abrir aqui. Alguém já ouviu falar da história dos gansos? Quem já ouviu falar da lição dos gansos? Não, sim, Rodrigo. Rodrigo já ouviu falar. Está abrindo aqui meu. Não, a maioria não, né? Deixa eu só abrir aqui. Ai, fechou. Como que eu abro aqui? Deixa eu ver qual que é o próximo. Já volto aqui no ganso enquanto abro meu texto. Então, uma outra coisa que eu quero trabalhar com vocês, antes da gente falar da equipe de alto desempenho, é a questão da competência, né? Quem é da área, quem está fazendo administração, então a gente vê, né? Toda aula a gente fala de competência, né? Toda aula a gente fala alguma coisa de competência. No módulo de RH a gente fica assim, um bom tempo falando, entendendo o que é a competência, até porque tem a questão do currículo, né? De como se sair bem numa entrevista. Então, o que é a competência? É o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação. Eu costumo brincar com o chá da competência, né? O chá, porque são três palavras, uma que começa com C, outra com H e outra com A. C de conhecimentos, H de habilidades e A de atitudes. Vejam que bacana. Então, esse chá da competência. O conhecimento é o saber, né? A habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer.
No conhecimento, a gente adquire conhecimento, por exemplo, vocês estando no SEBRAC, vocês estão adquirindo conhecimento, o ensino médio que vocês fizeram ou fazem, o superior, né, a faculdade, que vocês, alguns já fizeram, outros vão fazer, enfim. Na leitura de um livro, na leitura de um artigo, assistindo um vídeo. Então, tudo isso a gente vai construindo, né, acessando e ampliando o nosso conhecimento. Mas o conhecimento por si só, ele não adianta de nada, né? Saber e não fazer é ainda não saber. Então, não adianta a pessoa ter ali um cabeção cheio de conhecimento e não fazer nada de positivo, não acrescentar a vida de ninguém, não melhorar nada, não melhora processo, não melhora pessoas, faz o que com tudo aquilo, né? Então, o conhecimento é o primeiro passo aí da competência, né? Para a pessoa ter sucesso. Depois a habilidade, né? A habilidade é o saber fazer. A habilidade só se adquire com a experiência. Eu posso ficar vendo aqui uma pessoa fazendo, eu não vou ter a habilidade dela, né? Eu posso ter ali um breve conhecimento ali do que ela está fazendo, mas propriamente dito, o saber fazer é só quando eu ponho a mão na massa mesmo e treino, me desenvolvo e adquiro essa experiência. E atitude? Atitude é o querer fazer. Né? Então, quer dizer, eu só vou colocar em prática tudo aquilo que aprendi se eu realmente quiser fazer, tiver atitude. Né? Eu gosto de um exemplo bem simples, né, para ajudar a verificar, né, a competência, que é assim, a competência do bolo de chocolate. Né? Então, o conhecimento da receita, eu tenho lá o meu caderno de receitas, está lá escrita a receita, então eu tenho conhecimento. Eu tenho a habilidade de fazer bolo de chocolate, já faz alguns anos que eu venho fazendo bolo de chocolate, né? Legal, então eu tenho a receita, eu tenho a experiência, né? Então eu tenho conhecimento e tenho habilidade com bolo de chocolate. Agora, o bolo de chocolate só vai sair de verdade se eu deixar a minha série, né, da Netflix, levantar lá o bumbum do sofá, for até a cozinha e verdadeiramente, né, fizer a receitinha lá do bolo de chocolate, colocar em prática. Então, quer dizer, só vai fazer sentido tudo isso, né, se eu tiver atitude. O bolo de chocolate só vai sair se eu me levantar do sofá e for lá na cozinha fazer. Então, por isso que a atitude é tão importante. Né? Então, por exemplo, a pessoa diz assim, eu sei trabalhar em equipe, né? Eu tenho conhecimento do que é trabalhar em equipe, eu já trabalhei em equipe. Mas aí chega lá na dinâmica de grupo, lá para o processo de seleção, e a pessoa não demonstra essa competência. Então, para quem está assistindo a dinâmica, vai dizer que ele não tem a competência de trabalho em equipe. Né? Então, assim, é a atitude que faz acontecer. Tá? Então, a mesma coisa, a organização. Você sabe bastante sobre organização, você sabe organizar, mas não teve atitude para organizar a tua mesa, por exemplo, de trabalho. Então, não tem a competência, né? Então, de novo, saber e não fazer é ainda não saber. Então, a gente verdadeiramente sabe quando a gente tem atitude para colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. As competências, elas são divididas em duas, competências técnicas ou comportamentais. As técnicas é aquilo tudo que a gente precisa ali para desempenhar bem as atividades técnicas. Por exemplo, conhecimento de matemática financeira, informática, né? Então, oratória, técnicas de vendas, noções de contabilidade. Então, são competências técnicas. As competências comportamentais é tudo aquilo, né, que precisa para demonstrar, né, com seu diferencial competitivo. Ou seja, competência comportamental
é como você se comporta, né? Tem a ver com as suas atitudes, tem a ver mais com o subjetivo, né? Aquilo que não é tão concreto, por exemplo, criatividade, flexibilidade, planejamento, liderança, comprometimento, pontualidade, resiliência, paciência, né? Então, tudo isso aí, ele entra nesse pacote de competências comportamentais. Tem mais exemplos aqui para vocês de competências comportamentais ou competências técnicas. Muitas vezes as pessoas me perguntam até para colocar no currículo, né, ideias, né, o que eu poderia colocar. Então, se você tem alguma dessas, então é interessante anotar que você pode atualizar o teu currículo com algumas dessas. Muito bem. Agora é com vocês. Agora que a gente viu um pouco sobre competência, né, esse conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, eu botei uma imagem do chá para vocês sempre se lembrarem, né, do chá da competência, né? Sempre que lembrarem do chá, vão lembrar da competência. O que é competência? Competência é chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu gostaria de ouvir de vocês. Qual é o chá dessa turma aqui? Quais são as competências que vocês têm? Coloquem aqui no chat, por favor, para eu poder saber um pouco sobre vocês. A gente viu algumas, né? Isso, Caroline. Organização. O que mais? Vamos ver o que chega aqui. Mais uma competência. Rodrigo, persistente. Olha que bacana. Poxa, eu não sei, né? Então, tenta lembrar o que as pessoas costumam te elogiar, né? O que você costuma fazer bem. A Mari, participativa, a Emily, atenciosa. Muito bem. Thaís, organização. Chesley, comunicação verbal, bom atendimento, empática, muito bem. Rosenei, comprometimento ativo. Ana América, muito organizada e receptiva. Marcelo, sempre prestativo, pronto a ajudar. Bruno, organização. Joia. Tiago, organização, competência, conhecimento, perseverança. O mais importante, nunca digo não. Graça, atendimento ao cliente, habilidade em resolver problemas, prestativa. Muito bem. Que boa essa autopercepção que vocês têm. Muito bem. Jean, atencioso, organizado, perfeccionista. Ok. Muito bem, gente. Então, é até interessante para ver se essas competências estão lá no currículo de vocês, né? Jess, criativa, olha que bacana. Criatividade bem importante. Bem importante para a solução de problemas, né? Para inovar, fazer diferente. Eu vi a questão da empatia também, alguém colocou. A empatia é algo que está sendo muito valorizado hoje. A escuta empática, né? Você escutar o outro sem julgamento, com acolhimento. As pessoas, de maneira geral, têm dificuldade em escutar. Muita gente escuta já pensando na resposta que vai dar. Isso não é escutar. Quando você escuta o outro de verdade, você silencia os pensamentos, acalma o coração e fica presente ali, ouvindo o que o outro está dizendo, sem ficar pensando nos argumentos. E o que eu vejo que pessoas que sabem escutar,
elas se posicionam melhor também. Então, numa reunião, por exemplo, aquela pessoa que está mais quieta, observando, né? Consigo sim, Chesley. Você só me pede lá no grupo, por favor. Então, assim, aquela pessoa que está lá na reunião, só observando, só sacando, né? Então, ela está colhendo ali informações. E aí, quando chega a vez dela se posicionar, ela normalmente é muito assertiva, vai lá na vez, vai bem no ponto, porque ela escutou, né? Ela pensou, analisou e aí se colocou. E às vezes aquelas pessoas que ficam falando o tempo todo, falam muito, né? Então não tem uma análise, não tem algo assim, uma base, né? Tá falando, tá falando. Então essa arte de escutar, eu gosto até daquela frase do Rubem Alves, escritor. As pessoas procuram curso de oratória, mas deveriam procurar curso de escutatória, né? Para a gente aprender a ouvir, né? Muito bem. Joia. Tá, legal, gente. Então, deixa eu voltar aqui agora nos gansos lá, que eu quero compartilhar com vocês a história que eu achei bem bonita. Eu já conhecia, e aí ela ficou na minha frente de novo, e eu acho que é para compartilhar com a turma, por isso que ficou de novo. Deixa eu colocar aqui. É esse daqui que você pediu? Como que é? Foi a Chesley, né? Esse daqui que você pediu, Chesley? Ou a Jess mandei lá, já mandou? Foi esse, mas ela mandou no grupo já. Ai, que bom, obrigada. Isso aí. Então, aqui, ó, a lição dos gansos. Os cientistas descobriram sobre por que os gansos voam na típica formação em V. Quando os gansos selvagens voam em formação V, eles o fazem a uma velocidade 70% maior do que se estivessem voando sozinhos. É que à medida que cada pássaro bate suas asas, é criada uma sustentação para o pássaro que o segue. Lição 1. As pessoas que dividem uma direção em comum e têm senso de comunidade chegam mais rápido e mais facilmente a seu destino, porque estão viajando baseadas na confiança. Quando o ganso que está no ápice do V fica cansado, ou seja, aquele que está lá na frente, na pontinha, ele passa para trás da formação. E outro ganso voa para a posição de liderança. Lição 2. A força, o poder e a segurança também aumentam quando se viaja na mesma direção que outros, com os quais dividimos um objetivo em comum. Durante o voo, os gansos da retaguarda grasnam para encorajar aqueles que vão à frente a manterem suas velocidades. Lição 3. Quem exercita a liderança precisa ser encorajado com elogios e apoio. Os gansos acompanham os fracos. Quando um deles fica doente ou ferido ou é abatido, no mínimo outro ganso sai da formação e segue-o na descida para ajudá-lo e protegê-lo. Ele permanece na sua companhia até que ele possa voar novamente ou morra. Então ele vai à busca de outra formação ou se integra ao próprio grupo. O que vocês acharam? É uma lição ou não é? A forma dos gansos, né? O funcionamento. É uma dinâmica de grupo, né, gente? O que é uma dinâmica de grupo? É verificar esse funcionamento do grupo, né? Como é que o grupo de gansos, né? Na verdade, uma equipe, né? Funciona. Então, vejam, quando os gansos selvagens voam em formação V,
Eles o fazem a uma velocidade 70% maior do que se estivessem sozinhos. Ou seja, eles trabalham em equipe. Quando o ganso que estiver no ápice do V se cansa, ele passa para trás da formação e outro se adianta para assumir a ponta. Eles partilham a liderança. Quando algum ganso diminui a velocidade, os que vão atrás grasnam, encorajando os que estão à frente. Eles são amigos, parceiros, né? São cooperativos. Então, eu vi assim como uma bela mensagem, né? A natureza nos ensina muito. Se a gente observar a natureza, a gente pode aprender muito. Sim, temos que aprender muito com os animais, né? As formigas, verdade, muito bem. Só vejo que nada sei, tenho muito a aprender. Tiago, estamos juntos, é bem assim. Quanto mais a gente vai mergulhando, vai, caramba, mas eu não sabia disso, né? E aí vai dando essa fome pelo saber, porque a gente vai se ampliando, né? E amplia a visão, a perspectiva, a consciência. Então é isso aí. É uma certeza que todos estarão na liderança sem precisar passar por cima do outro. Isso, Marcelo. A gente vê muito, nesse caso, a liderança situacional. Né? Eu não sei se foi aqui que eu falei, agora já... Bom, se eu repetir, sorry, né? Eu acho que não foi aqui, mas enfim. A liderança situacional. Às vezes a pessoa não tem o cargo de líder, mas você está lá na tua equipe e naquele assunto você domina. Então, naquele assunto, você pode liderar a equipe. Então, a gente chama de liderança situacional, tá? E é bem isso, naquela situação, então o outro ganso veio e assumiu lá o vértice, né? A primeira colocação ali, né? Muito bem, gente. E vamos falando, então, de equipes de alto desempenho. Falamos de grupo, falamos de equipe, vimos aí como é importante o papel da liderança, vocês vão ver daqui a pouco. Para uma equipe de alto desempenho, é preciso ter um líder também de alto desempenho. Então, a equipe de alto desempenho é aquela que demonstra elevada competência. Agora eu posso falar de competência aqui com vocês, né? Então, ela demonstra elevada competência e destacado grau de comprometimento. Vejam aí a importância, né? A gente fala também do perfil do colaborador empreendedor, a gente fala também desse espírito de dono do negócio, né? Então, está tudo dentro aí desse comprometimento. Ele assume como sendo dele, né? E dá ali o melhor, né? São pessoas realmente alinhadas, que têm como valores, visão, objetivos, engajamento. Olha só como está alinhado com a nossa oficina da semana passada. Já falamos, né, de visão, né, valores, missão, objetivos. Né? Então, essas pessoas elas estão mesmo alinhadas. Essa informação chegou até elas, né? Elas se engajaram nisso tudo. E, ao mesmo tempo, tem riqueza, diversidade, multiplicidade de conhecimento, bagagens, opiniões e ideias. A gente está no momento, agora, né, a nossa história, né, o contemporâneo, né, o aqui e agora, a gente tem ouvido muito essa questão de diversidade. As empresas estão buscando pela diversidade, porque elas começam a entender que é positivo ter uma equipe com pessoas diferentes, né, que têm pensamentos diferentes, histórico de vida diferente, cultura diferente, formação diferente. Então, às vezes, abre uma vaga numa área e aí é transferido de uma outra área aquele funcionário, né? Às vezes sem experiência, mas a bagagem dele é rica em outras atividades, em outros conhecimentos, outras competências. Então, essa diversidade, né, que a gente vê nas equipes.
Então, novamente, aqui para relembrar, né, a gente percorreu tudo isso, agora a gente está lá no topo. Uma coisa que me chama a atenção nesse gráfico é que aqui, ó, se a gente for acompanhar que ele, né, estava lá embaixo, aí ele subiu, se a gente pensar que é uma curva cíclica, né, sobe, desce, né, se ele for acompanhar ali, então o que que me vem? É que o líder tem que ser muito fera para dar conta de uma equipe de alto desempenho. Porque dependendo aqui, ó, se não cuidar, essa curva ela vai cair, né? Então, é que nem, eu não sei se vocês já estudaram a vida útil do produto, né? Quando ele chega lá no pico, né, no topo, na crista da onda, né, tem que ter uma ação de inovação, né, criatividade e inovação, para poder não morrer, né? Então, da mesma forma que, olha o cuidado que a liderança precisa ter com essa equipe, né, com, com decisões, com atividades, com envolvimento, enfim, com ações de melhorias contínuas ali na equipe, com muito treinamento, desenvolvimento, com desafios, com metas complexas, que é tudo que uma equipe de alto desempenho gosta, porque ela já está num nível de maturidade, de autoconhecimento, né, que quer cada vez mais, né, tem essa fome aí pelo saber, pelo fazer. Então, a liderança tem que estar muito antenada para conseguir manter essa curva, né? Essa curva ali no ápice. Então, é um líder que precisa estar muito bem preparado. Quando a gente fala de equipe de alto desempenho, veja, a empresa ela está pensando na eficiência dos processos e operações, maximizar resultados, reduzir custos, criar valor para a organização. Então, assim, nós vimos na oficina passada, tem todo um planejamento estratégico, né? Tem a visão, né? A empresa sabe para onde está indo, quais são os objetivos, quais as metas necessárias para atingir aqueles objetivos, e realizar aquela visão, né? Então, tem tudo isso e a empresa se deu conta e se dá conta que através das pessoas que tudo isso vai ser possível se realizar, né? Então, assim, por mais que se foque no relacionamento, na harmonia, nessa empatia, mas tem que sempre lembrar que é uma empresa, né? E precisa dar resultados, precisa vender cada vez mais, precisa oferecer produtos cada vez com maior qualidade, né? Então, encantar os clientes, fidelizar. Então, sempre ter isso em mente, né? Não perder de vista esse objetivo essencial, né? Então, os gestores sabem que, da mesma forma que eles precisam ter todo esse olhar aqui que eu estou trazendo para vocês de eficiência, custos, resultados, mas ele sabe também que é através das pessoas que ele vai fazer tudo isso acontecer. Eu li recentemente que, além, né, de Steve Jobs, Jack Welch, que foram grandes líderes, né, e líderes que deram muitos resultados positivos e se destacaram e tiveram biografias escritas, né, tem muitos outros líderes que estão trazendo retorno para as empresas e que às vezes estão no anonimato, né? Mas o que acontece? Tem líder que consegue triplicar os resultados da empresa. E aí, quando isso acontece, aí vai lá uma equipe de consultores para estudar o modelo de liderança, né? Por isso que a gente chega nessas fórmulas, por isso que a gente chega, quais são os atributos do líder, é porque teve ali uma equipe que estudou o funcionamento desses líderes de sucesso, né? Então, o que faz um líder de sucesso? É aquele que consegue extrair o melhor da equipe, que consegue transformar uma equipe numa equipe de alto desempenho, né, que consegue engajar, que consegue fazer com que essas pessoas deem o melhor delas, né, que sigam ali o propósito da empresa
E com isso, né, com tudo isso acontecendo, esse líder consegue atingir os objetivos juntamente com a sua equipe, melhorar, triplicar os resultados, como alguns exemplos que eu vi, e aí sim ele é um líder que se destaca, né? Então, veja, tem todo esse olhar, tem o olhar da gestão, do gerenciamento de indicadores, e tem o olhar nas pessoas, no desenvolvimento, gestão de pessoas. Por isso que a gente vê pessoas que ocupam o cargo de gerente, por exemplo, supervisão, que vieram da área técnica, né? E aí não tem esse lado de gestão de pessoas, aí vão procurar um curso, né? Uma pós em gestão de pessoas, um curso de especialização assim, mais rápido que seja, mas também dentro de gestão de pessoas para poder aprender, né, as técnicas, a forma e poder conduzir a equipe. Uma equipe de alto desempenho, gente, se não tiver um líder de alto desempenho, ela vai dar trabalho para esse líder. Ele vai engolir o líder, porque quando os funcionários chegam nesse patamar de ser uma equipe de alto desempenho, eles são muito feras, né? Já são muito bem preparados, conseguem fazer uma autogestão já, né? Então, eles funcionam muito bem com agilidade, com eficácia, com bom planejamento. Então, são profissionais que também precisam aí de uma liderança que corresponda a tudo isso. Aqui tem uma imagem que representa, então, a equipe de alto desempenho, né? Os paraquedistas, a sincronicidade. Eu quero trazer para vocês também o Dear, né, 2011, professor, estudioso, PhD, ele foi um dos criadores da avaliação 360 graus. Então, ele diz aqui, para formar uma equipe de alta performance, a gente precisa de 4 Cs: contexto, composição, competência e capacidade de mudar. O que tem a ver o contexto? O contexto da empresa, né? A gente precisa saber qual é o momento da empresa, né? Será que essa necessidade do trabalho em equipe, o nível é baixo, moderado, é alto? Há uma interdependência entre as pessoas da equipe, né? Uma interdependência sequencial, os tipos de equipe necessária. É uma equipe de decisão, né? Ela é uma equipe que tem a tomada de decisão, é uma equipe da tarefa, que faz acontecer, é uma equipe autodirigida, né? Pretende sim alcançar os resultados, né? A organização, a cultura é aberta, resistente, a estrutura também, como que é a estrutura da empresa, né? Os sistemas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É que para cada empresa vai ser um cenário, vai ser um contexto, vai funcionar de uma forma, né? Então, não basta só ter o conceito de equipe de alto desempenho, ela vai funcionar de acordo com a empresa, tá? Outra coisa importante que ele traz é a composição das equipes. Vejam, não adianta só ter uma equipe de alto desempenho, precisa ter um líder aí também de alto desempenho. Esse líder, ele constrói e mantém uma visão clara do papel da equipe. Gente, que importante isso, né? Bom seria se todos nós, ao chegar na empresa, para começar a trabalhar, recebêssemos uma descrição de cargos, né? Aqui está a descrição do seu cargo, das suas tarefas, responsabilidades, o que nós esperamos de você, mas isso nem sempre acontece. As empresas que têm um RH, né, e empresas mais estruturadas em gestão de pessoas, elas têm, né, esse hábito, mas nem sempre isso acontece. E aí é que eu digo, você entra na empresa, se essa informação não te chega, é importante que você pergunte para o teu gestor, né? O que você espera de mim, né? Que responsabilidades eu tenho, quais as entregas que você espera, os resultados, né? Como é que eu posso contribuir? Então, ter esse canal, se a informação não veio, a gente vai atrás dela.
O líder, ele entende e gerencia os processos e as interdependências das equipes, né? Então, o líder, ele não precisa saber fazer, mas ele precisa entender dos processos, ele precisa ter uma equipe competente que saiba fazer. Gerencia as mudanças necessárias e desenvolve as competências, aquilo que a gente falou, viu, né, do técnico de futebol, ele está de fora, ele está observando, então ele verifica o que precisa desenvolver, né? Então o líder, ele tem esse olhar, né, de cuidador da equipe, no sentido de verificar os pontos fortes, de dar esse feedback, mas também de mostrar ali os pontos que podem ser desenvolvidos. O líder gerencia os projetos e o planejamento, resolve conflitos e os problemas complexos. Gosto muito de falar dessa questão de conflitos. Quando eu vejo uma empresa falando, aqui não tem conflito, todo mundo se dá bem, logo eu penso, o conflito está embaixo do tapete, foi varrido para baixo do tapete. Por quê? Até dentro de uma família, a gente vê conflito de ideias, de opiniões, não é que seja uma coisa negativa, né? Porque conflitou ali os pensamentos, né? É, Imagina na empresa, onde são pessoas tão diferentes, com histórico de vida, família, enfim, né? Então, é muito normal, né? Muito natural que aconteça conflitos. E aí que entra o líder, para mediar, para ouvir as partes, para trazer a lucidez, né? Então, essa é a importância do líder, de não se esquivar de lidar com conflitos, né? O liderado, ele conhece, possui as habilidades técnicas, experiências, ele entende e se compromete com o propósito da equipe, gerencia os conflitos e desenvolve a alta capacidade de adaptação. Gente, adaptação é tudo, né? Você se adaptar ao teu meio, fazer a leitura, né? Fazer como é que é o funcionamento desse grupo, dessa equipe, né? Eu quero ser feliz, eu quero ter razão, né? Aquela pessoa muito rígida, que sempre quer dar a última palavra. Pelo que tudo isso, né? E precisa dar uma olhadinha, pelo que tanta rigidez, né? Às vezes é muita insegurança, né? Eu vejo assim, quanto mais a pessoa se banca, né, porque eu sou, porque eu sei, né, porque eu aconteço, na verdade, assim, lá dentro tem uma criança frágil, né, uma criança frágil. Então, quem sabe que não precisa ficar, né, falando, sabe, já sabe que né? Mantém uma boa relação interpessoal e comunicação efetiva, toma iniciativa para ajudar o grupo ou a equipe. Uma coisa também que eu acho bem interessante de falar nessa questão de gerenciamento de conflitos é que quando um membro da equipe ele tem maturidade, ele não fica esperando que o líder resolva o conflito para ele. Ele mesmo toma as rédeas da vida, né, e vai para resolver os conflitos. Então, digamos assim, você está lá no teu trabalho, teu colega fala alguma coisa que não te caiu bem, né? E aí você não gostou, né? Sentiu até raiva, porque raiva faz parte, sentir raiva, né? Então, assim, nós como seres humanos, a gente tem todas as emoções, né? Nós temos medo, alegria, raiva, tristeza, nojo e surpresa. Nós temos todas essas emoções básicas. Então, tá lá na reunião, o colega falou um negócio, te deu aquela raivinha, né? Mas, assim, não é o melhor momento para se posicionar, porque você está ali na emoção. Então, vai para casa, faz um travesseiro terapia, né? Um sonoterapia. No dia seguinte, chega na empresa e chama o colega para tomar um cafezinho, né? Porque é importante a gente praticar o posicionamento. E aí, quando você vai dar esse feedback para o teu colega, ser o mais assertivo e pontual. Porque se você fala assim para o teu colega, você nunca me respeita. Aí teu colega fala, como assim nunca? Mas semana passada mesmo a gente saiu para tomar um café, como que eu nunca te respeito? Então, a gente evita o nunca,
né? O frequentemente, raramente. Não, a gente diz assim, ontem na reunião, quando você falou comigo daquele jeito, eu me senti constrangido, eu me senti mal, né? Porque eu não tive a minha necessidade de respeito atendida. Será que da próxima vez, quando você tiver alguma coisa para falar para mim, você pode me chamar no canto para a gente conversar? Então, se posicionar, tá? Eu já vi, gente, eu já vi coisas maravilhosas de posicionamento, até com gestor, tá? De pessoas conseguirem superar e ir lá dar um feedback para o gestor, numa boa, tá? A gente precisa verbalizar aquilo que incomoda. Muito bem, isso é maturidade e essa equipe também vai conseguindo fazer isso. Como eu falei para vocês, as competências das equipes tem conhecimento, tem atitude, tem habilidade e atitude, né? E a outra coisa, outro componente importante da equipe de alto desempenho é a capacidade de mudar. Gente, mudar não é fácil, é ou não é? Vamos ser sinceros aqui. Vocês acham que mudar é fácil? Eu vejo, por exemplo básico, estou lá na sala de aula, aí eu digo assim para os alunos, vamos mudar aqui de lugar, quem está sentado aqui na esquerda vai para a direita, quem está ali no fundão vem para frente, aí o aluno fala, prof, mas está tão bom aqui, para que mudar? Né? Não é assim, gente? A gente vê o quanto é desafiador mudar um hábito alimentar, inserir uma atividade física na rotina, né? Às vezes aquele comportamento que não está cabendo mais, né? A gente vê o quanto é. Então, a mudança é desafiadora. Eu gosto muito de uma fala do Jack Welch, tem muita coisa boa dele. Falei dele já aqui na semana passada? Falei? Falei, Rosenei, do Jack Welch? Gente, vou colocar o nome dele aqui para vocês pesquisarem. Tem muita coisa boa, tem muito livro, tem vídeos no YouTube. O foco dele é liderança, tá? Então, Jack Welch, que faleceu em março, né? Eu era muito fã, né? Sou ainda. Dom Marcelo, eu tinha uma lanchonete, sempre quando um bêbado exaltado fazia algo errado, eu nunca chamava atenção no mesmo dia, esperava um outro para um sermão. No mesmo dia, eu só dispensava. Isso mesmo, Marcelo. Até para a gente poder pontuar alguma coisa, a gente também tem que estar bem, né? O outro também, mas a gente também, né? Então, Jack Welch, ele falava dessa questão, né? Quando a gente vai estimular uma mudança de comportamento, mudança de processo, mudança de qualquer coisa que seja relevante, né? A gente precisa dizer para a equipe, então, o que nós vamos mudar, por que nós vamos mudar, como e o que cada um vai ganhar quando a mudança acontecer. Então, a equipe precisa entender qual vai ser o ganho dela. Às vezes o ganho é um aumento de salário, às vezes é uma redução no horário de trabalho, às vezes é um descanso, é um prêmio, um brinde, né? Enfim. Mas a equipe precisa entender o que ela vai ganhar, tá? Isso é bem importante para a mudança. Então, mudar, a capacidade de mudar para enfrentar novos desafios. Gente, a gente viu com essa pandemia que a empresa que não mudou, que a empresa que não se adaptou, ela ficou para trás, né? A importância aí da mudança, dessa abertura. Então, para enfrentar os novos desafios, é necessário desenvolver uma boa capacidade de gerenciar a mudança e se preparar para ela. Antigamente, a gente via assim, as empresas mudam a cada 15 anos. Aí depois, as empresas mudam a cada 5 anos, provocam mudanças, né? Mudança de direcionamento, de produto, de estratégia, enfim. Agora, a gente fala de mudança nas empresas, podem ser mensais, semanais ou diárias. Tudo depende da demanda, tudo depende da necessidade do cliente. Então, é muito dinâmico. E uma coisa também que eu lembro quando fala em mudança, né? Eu gosto do Karnal, né? Eu já falei para vocês, né? Falei já do Leandro Carnal.
Gente, ele é maravilhoso, né? Eu sigo ele no Instagram, ele está fazendo jornal, tem muita coisa boa dele também no YouTube. E ele fala da questão assim, ó. Hoje não tem mais essa do profissional falar assim, tá estagnado, eu estou estagnado, estou parado, né? Não tem mais espaço para o profissional ficar estagnado, ficar ali parado. Por quê? Porque se o profissional não faz o que precisa ser feito, se ele não acompanha ali o movimento, né, vai vir outro e vai fazer. E aí aquele profissional, ele não vai estar estagnado, ele vai estar extinto no mercado, né? Não vai ter espaço para ele. Então, a necessidade da gente se mover, né? Treinar aí, desenvolver a nossa flexibilidade. Então, nesse percurso, o caminho, muitas vezes, é desaprender o que já sabe e não se prender ao sucesso do passado como fórmula infalível, afinal, estamos em constante transformação. Por isso eu coloquei a borboleta, o símbolo de transformação, né? O processo que ela faz para chegar até a ser uma borboleta. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças, já dizia Charles Darwin. E a gente vê muito isso nas empresas. Muitas vezes, tem um profissional que ele foi contratado porque ele se destacou no processo seletivo tecnicamente, ele tinha muito conhecimento, uma pessoa muito inteligente, mas ele acabou não sobrevivendo na empresa. Por quê? Porque ele não era uma pessoa adaptável, maleável, não era uma pessoa fácil de se conviver. Então, novamente, a importância da gente cuidar da nossa habilidade de relacionamento, a nossa habilidade de ser flexível, adaptável. Muito bem, agora eu quero lançar um desafio, uma atividade para vocês. Essas aqui são algumas das competências de equipe de alto desempenho. Pessoal, assim, é infinita literatura sobre equipe de alto desempenho. Tem muita coisa, mas é muita coisa mesmo. A gente conseguiria aqui tranquilamente umas 8 horas de oficina de equipe de alto desempenho, de tanto assunto que tem. Eu trouxe aqui para vocês algumas das competências de uma equipe de alto desempenho. O que a gente encontra numa equipe de alto desempenho? Então, a autogestão, confiança mútua, liderança inspiradora, aprendizagem contínua, criatividade e inovação, compartilhar conhecimento, competências múltiplas, comunicação assertiva, empatia e respeito, objetivos e metas, flexibilidade e resiliência, solução dos problemas, gestão de conflitos, feedback e papéis claros. Então, a atividade que eu proponho agora é assim. Eu vou falar para vocês. O cara é muito zen, quando ele fala, deixa a gente mais calmo. Você fica mais calmo, Marcelo? Gostei dessa. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Eu vou falar a definição da competência e vocês me digam de que competência que eu estou falando, tá? Então, eu vou falar a definição, o que significa uma daquelas competências que vocês estão vendo aí, e vocês vão tentar adivinhar pela definição de qual competência que eu estou falando. Pode ser? Ficou clara a instrução? Ficou? Sim, beleza. Legal. Então, vamos lá. Valendo R$10.000. Que brincadeira, só para rir um pouquinho. Vamos lá, a primeira. Cria visão, mostra os objetivos, influencia positivamente, oferece feedback.
Valendo! De quem eu falei? De qual eu falei, né? Cria visão, mostra os objetivos, influencia positivamente, oferece feedback. Liderança. Inspiradora. Isso, muito bem, isso mesmo. Liderança inspiradora, muito bem, ótimo. Próximo. Sabe qual sua responsabilidade, sua contribuição, o que a empresa espera? Objetivos e metas? Tá quase. Ah, Sabe qual sua responsabilidade, sua contribuição, o que a empresa espera? Se parece com descrição de cargos. Uma boa liderança? É um desses que está projetado. Isso, Caroline, isso aí, papéis claros. Isso mesmo, papéis claros. Quando os papéis estão claros, né? O funcionário ele sabe qual é a sua responsabilidade, sua contribuição, o que a empresa espera dele. Próximo. Contar para o outro o que você sabe, o que conhece sobre aquela área, atividade. Isso, Grace, muito bem, muito bem. Compartilhar conhecimento, isso mesmo. Próxima. Acredita na sinceridade de algo ou alguém. Tem a ver com caráter, lealdade, retidão, moral. Acredita. confiança mútua? Isso, muito bem, isso mesmo, confiança mútua. Isso foi a Mari que falou? Quem Oi. falou? Foi a Mari, o Rodrigo, isso mesmo. Próxima. Aprender sempre, buscando conhecimento, novas competências. Aprendizagem contínua. Isso! Quem falou? Joy. O Caian. Caian. Isso, Caian, muito bem. Muito bem. Outra. Retorno na comunicação. Como chegou para você aquela fala ou ação? Solução de problemas? Não Feedback? é. Feedback, isso. Feedback é retorno. Então, retorno na comunicação, como chegou para você aquela fala ou ação, né? Comunica de forma clara, objetiva, com respeito. Oh, Grace, muito bem! Se posicionando sem ofender o outro. Isso aí, Grace. Muito bem. É a Grace que colocou a competência de agilidade, Grace? Oi, Grace. Quem que colocou ali? Eu lembro que alguém colocou a competência de agilidade. A última, não foi, mas né, Grace? Mais uma aí para a relação. Vamos ver aqui, ó. Sabe o que precisa ser feito e faz, demonstra responsabilidade, comprometimento com resultados. Sabe o que precisa ser feito e faz. Demonstra responsabilidade. Isso, Grace, autogestão, muito bem, é isso aí, autogestão, muito bem, que é também uma competência marcante na equipe de alto desempenho. Eu não sei se eu comentei no começo da oficina, mas tem 3 formas que vocês vão ver essa referência de equipe de alto desempenho. Então, equipe de alto desempenho,
equipe de alta performance e equipe de high performance. Eu falo, prof, mas em inglês, para quê? Gente, é a nossa realidade, tá? Eu gosto de trazer em inglês também, porque se vocês forem ler artigo, ver palestra, ver algum vídeo, né? Fazer faculdade, já faz parte do dia a dia. Os profissionais de TI informática, eles falam mais ainda, né? Palavras em inglês o tempo todo. Então, é bacana a gente se familiarizar. Vai ter uma oficina só sobre essas palavras em inglês que a gente usa no mundo empresarial. Então, vocês vão ficar bem atualizados. Muito bem, show. Então, vejam, gente, essas são algumas das competências, né? Agora, como eu falei para vocês, para a gente poder ter uma equipe de alto desempenho, a gente precisa ter um líder de alto desempenho. Aí eu pergunto, você confia no seu líder? Cá para nós, como é que é? Qual é a tua vivência? Você hoje, quem trabalha, né? Como que você avalia a tua equipe? Como que você avalia o teu líder? A tua equipe está mais para grupo, mais para equipe? Está caminhando para uma equipe de alto desempenho? Nem um pouco, Gian. Uhum. E olha, gente, que o Gian tem quantos anos, Gian? Meu líder não é competente, não entende nada, apenas ganhou o banquinho na janela. Ai, Tiago, é triste, né? Porque, assim, na empresa que trabalho, tem dono, tem líder, tem coach, todos mandam. Mas o que é isso, Graça? Você quer dizer que tem mais cacique do que índio? Sabe, já ouviu essa expressão? Quando tem mais gente ali mandando do que pessoas para seguir, é isso? Tem muita gente na... É isso, Grace? A líder manda, daí o coach manda e o dono também manda. Só que os três não entram em consenso. Daí todo mundo faz errado e todo mundo escuta dos três. Ai, que mal. Puxa vida, eles não estão alinhados. Sim. E aí o que acontece, né? A equipe às vezes fica perdida e aí eles contratam treinamento porque a equipe está sem foco, né? Então projetam na equipe algo que eles precisam primeiro se desenvolver. Eu vejo muito isso. Quando acontece tudo errado, sempre um é mandado embora. Ai, que pena. Geralmente, Puxa. daí quem manda embora é o coach, que sobra daí para o consultor. Sobra. Sobra para o RH. Uhum, eu sei. E quanto mais você estuda, mais você vai ampliar a sua percepção, né? E talvez até, se não houver uma mudança significativa na empresa, você vai acabar buscando outras oportunidades, né? Não sei como você pensa, né? O Gian, meu líder, se preocupa mais com a empresa do que com o grupo. Ah, tá vendo só, tá vendo? Ele tem o lado de gerente, mas ele não tem o lado de gestor de pessoas, né? Uhum. 25 já tem uma boa experiência, não está começando agora, né, Gian? Porque assim, ó, a gente vê uma evolução nas empresas, né? Ah, sim, faz até mal, isso mesmo. A gente vê uma evolução, eu não sei, pessoas que têm mais idade, eu não sei se tem alguém aqui que trabalhou, né, na década de 90, no início de 2000, né, assim, de 2002, 2003 para cá, assim, a coisa foi melhorando muito com relação à gestão. Antes, tinha uma liderança muito autocrática, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, era uma cultura muito do medo, da submissão, né? Hoje, felizmente, as relações estão melhorando, tem uma parceria melhor, assim, falando das grandes empresas, né, gente? Por isso que eu digo assim, ó, vale muito a pena você investir, estudar,
se aprimorar, né? Se você está numa empresa pequena, mas sempre buscar esse crescimento, inclusive do porte da empresa, porque a estrutura é outra, né? A estrutura é incrível, assim, a questão de gestão de pessoas, se você pegar uma Whirlpool, uma Tigre, né? Essas empresas maiores, é incrível a estrutura, a Tupi, a estrutura que elas têm, né? O que elas oferecem para os funcionários, né? Eu não sou daqui, estou aqui, né? Não sou nascida aqui, estou aqui há 15 anos, e assim é o que eu observo, né? É o que eu observo de funcionamento. Tem muita empresa pequena ainda que está patinando ainda, né? Nessa questão da gestão de pessoas. Grande parte da equipe desanimou e quer sair da empresa. É isso, né? Desanima mesmo. Vê que não faz sentido nenhum, pelo fato de ter apenas cobrança e nenhum incentivo. Isso mesmo, por parte do líder. Porque, assim, o feedback é importante, né? O feedback, a cobrança por resultados, mas também a comemoração é importante, né? O elogio sincero é importante, alguém ressaltar os seus pontos positivos, alguém te indicar ações de melhoria, alguém te acompanhar, né? Ter aquele líder apoiador, o líder coach, isso faz toda a diferença, né? Então, é isso. Então, quer dizer, se não tem uma liderança com alto desempenho, obviamente ela não vai dar conta de gerir, né, de fazer a gestão de uma equipe de alto desempenho. Quando a gente fala de liderança, a gente olha aí o gestor, né, que é aquele que é focado em resultado, que é bem, quem estuda comigo, eu uso bem nessa forma de falar, essa questão dos dois braços, né? Então, para ser líder, precisa tanto ter esse braço aqui do gerente, que é aquele que vai planejar, organizar, controlar, comandar, coordenar, tudo que a gente vê, né, com quem faz administração de empresas estuda essa forma de gestão, mas também precisa do outro braço, que é a gestão de pessoas. Eu vejo muitos engenheiros ocupando o cargo de liderança, que eles vão fazer pós em gestão de pessoas para poder desenvolver. Isso é muito bacana, quando eles percebem que precisam correr atrás. Tem muito forte a parte técnica, mas a parte de desenvolvimento humano é muito fraca, né? Então, precisa se desenvolver. O líder, para dar conta de uma equipe, né, de alto desempenho, ele precisa focar muito no autoconhecimento e inteligência emocional. Porque se é uma pessoa que não consegue nem fazer a sua própria gestão das emoções, como é que vai querer fazer a gestão de uma equipe? A gente sabe que as pessoas são complexas, a gente sabe que as equipes são diferenciadas, né? Mas agora, com essa questão, vamos trazer diversidade para a empresa, vamos trazer pessoas diferentes. Então, imagina, né, a quantidade de personalidades, de estilos que esse líder vai gerir, né, vai gerenciar. Então, ele precisa se conhecer muito, ele precisa cuidar muito dessa inteligência emocional para dar conta de tudo isso. Delegar e não delargar, né? Delegar e não relegar, também uma outra palavra que eu gosto de usar. Então, o líder, ele delega, ele diz, olha, essa é a tua tarefa, né? Aqui estão as ferramentas, os procedimentos, se precisar eu te ensino a fazer, os resultados esperados são esses, eu estou aqui, vai acompanhando de longe o processo e no final faz a cobrança de resultados. Porque, como nós já sabemos, a empresa precisa de resultados, não é brincadeira, né? Então, precisa apresentar os resultados do trabalho, fazer as entregas. Então, esse é o líder. O líder, ele deixa o outro crescer, ele vai sozinho, né? Dá aquele empurrãozinho, né, de incentivo. Vai, eu confio em você, eu sei que você pode, né? Então, o funcionário se sente tão valorizado com aquela palavra de incentivo que ele vai dar o melhor, né, para não
deixar cair aquela credibilidade que o líder depositou nele, né? O aprendizado e visão sistêmica, né? Então, o líder está sempre aprendendo quais são as ferramentas, o que está acontecendo lá no mercado, o que os concorrentes estão fazendo, o que está chegando aí, né? Na cidade, no país, no mundo, né? Com a tecnologia, a gente consegue ver o que as empresas lá fora estão fazendo, a gente pode trazer de boas práticas. Visão sistêmica, não adianta só ficar enxergando o departamento dele, ele tem que entender que a empresa é como um todo, ele tem que ajudar os outros departamentos e não ficar competindo, porque se tiver competição, quem vai sair prejudicado é o cliente, né? Tem que ter firmeza e humildade, firmeza, passar essa segurança para a equipe, mostrar o caminho, falar, eu estou aqui, contem comigo, e da mesma forma, humildade, se errou, pedir desculpas, está tudo certo, né? Mostrar esse lado humanizado. Eu gosto de uma fala do Karnal, que fala da humildade, que é quando sou humilde, quando me reconheço humilde, eu olho para o outro e vejo o outro meu semelhante, né? Nem pior nem melhor, né? Semelhante, que também tem direitos como eu, da dignidade, da verdade, de uma boa vida, da justiça, né? Do que é certo. Então, esse reconhecimento do outro como um semelhante, não tem por que se sentir superior, enfim, né? Todos nós temos aí desafios pessoais, profissionais, né? Todos nós temos, ninguém tem vida perfeita, né? A gente está aqui com os nossos pontos fortes, pontos a melhorar, né? Nessa jornada mesmo de desenvolvimento. Inovação e diversidade, outro ponto importante, que é esse, né, que eu comentei, essa questão de trazer novidade, de melhorar, vamos fazer diferente, o que dá para acrescentar para o negócio, essa diversidade que já comentei, saber escutar diversos pontos de vista antes de tomar as decisões, né? Então, esse líder, ele tem humildade, tem flexibilidade, ele tem abertura mental, e ele, porque o que é um ponto de vista, né? Se não a vista de um ponto, eu estou aqui nesse ponto e estou tendo essa vista, essa visão, vocês estão aí, vocês estão tendo outros pontos de vista, e aí a gente soma os pontos de vista, imagina, né? Fica muito maior. Eu gosto de falar assim, não precisa falar que é isso ou aquilo, não precisa ser excludente, pode se complementar, né? A gente pode crescer aí na informação, né? Se a gente somar as partes. Ou, como dizia Stephen Covey, acho que eu coloquei aqui para vocês também, né, gente? Que é outro nome que eu gosto bastante aí de indico também. Tem livro, tem vídeo dele, né? Ele é autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, muito bom, né? Ele fala muito falava também, né? Não está mais entre nós. Ele falava muito também dessa questão da sinergia, né? Então, o que é a sinergia? Não é nem o meu ponto de vista, nem o seu ponto de vista, mas uma terceira alternativa que a gente constrói juntos, né? Então, também uma outra possibilidade de ver isso. Vamos construir juntos, então. Um cede aqui, abre, escuta, constrói juntos. E o 7º, valorizar a tarefa de cada membro da equipe para chegar aos resultados. Essa valorização é importante, essa comemoração, né? Essa gratidão, esse sentimento de gratidão é muito importante nessa relação líder e liderado. O Jack Welch também falou sobre a questão que o líder precisa ter o gene não é bondade, é bondade, da bondade, acho que é mais ou menos assim, da bondade, esse gostar de presentear o liderado, gostar de bonificar, né? Generosidade. O cérebro estava processando aqui, ele é joia, né, gente? Às vezes a gente esquece, mas
É só dar um tempinho, respira que vem, né? Veio o gene da generosidade. Aquele líder que paga com gosto o salário, paga com gosto a meta, porque sabe que foi fruto de um bom trabalho, de uma dedicação, ele reconhece, ele recompensa, né? Então, dicas para uma EAD. Elabore metas desafiadoras, define e faça o acompanhamento dos indicadores. Por que metas desafiadoras? Porque nesse nível aqui da equipe, eles querem desafios. Desafio, 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 né? Próximo passo, essa coisa, né, da inteligência, da inovação, da criatividade, de propor soluções, de fazer melhorias na empresa. Então, é assim, é uma equipe muito ativa, proativa, né? Vai antes. Define e faça acompanhamento dos indicadores de desempenho. Indicadores, nós falamos em planejamento estratégico, então toda tarefa é importante ter indicador para saber se está dando resultado, né? Então, você tem lá o indicador, por exemplo, o indicador de satisfação do cliente, né, em 90%, então aquele é teu indicador. Aí você vai acompanhar a equipe para ver qual é o indicador individual de cada um, para saber como que está indo, se pode melhorar, né, se está bem, enfim. Então, os indicadores, eles servem para nos ajudar a melhorar os processos, a forma de trabalho, os comportamentos. Tem indicadores comportamentais também, os RHs normalmente desenvolvem também, né? Aprimora a comunicação interna, né? Então, é importante também essa comunicação. A gente sabe, tem vários jeitos de fazer comunicação dentro da empresa. Tem algumas empresas que adotam a reunião das 9, então todos os dias às 9 horas é feita ali uma reunião. As pessoas, então, fazem ali uma reunião, a reunião das 9. Tem empresas que fazem diária, tem outras que semanal. É importante, né, falar de reunião. A reunião a gente conseguiria fazer uma oficina só para falar de reunião. A reunião precisa ser eficaz, minha gente. Eu não sei como que é lá na empresa de vocês, como que funciona, né? O que está aqui no meu trabalho de líder, só cobra como quando batemos a meta, a pizza é para o pessoal do RH. Sério, Emily? Ai, 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 não acredito. Olha só. Não tem caixinha de sugestões lá na empresa? Podia dar uma ideia, né, de caixinha de sugestões. Mas vai verbalizar para quem, né, Emily? Será que o RH tem estrutura, maturidade suficiente para ouvir? É isso, né? É isso, é a confiança mútua. Né? Como é que é? O funcionário ele consegue se sentir seguro para poder falar, né, dessa vulnerabilidade? Então. Né? Então, assim, mas você é agente de mudança na minha área. É possível? Né? O quanto a gente depende da liderança para isso, né? Para ser um agente de mudança. Uma vez um aluno falou na aula que ele tinha dado uma ideia para o líder e o líder, e não deu atenção. Aí, numa reunião, ele colocou a mesma ideia para o gestor do líder, né, que é o gerente. O gerente ficou encantado com a ideia, né? Aí o líder ficou com aquela cara, né? Assim, totalmente despreparado. E, às vezes, gente, não faz por mal, mas não faz porque não sabe, porque não tem preparo, não foi desenvolvido. É aquela história assim, pode olhar em vendas, né? Aquele vendedor que se destacou muito e foi promovido para gestor. Aí ele entende de metas, mas não entende de pessoas, né? De equipe, de gestão de equipe. Ou então aquele operador de produção que se destacou, já vi isso também. O operador de produção, assim, chegou ao nível 1, 2, 3, 4, e aí foi promovido a supervisor ou encarregado, né? Depende da empresa. E aí também a pessoa não tem preparo. Oi, Thiago. É complicado porque quando você não tem um líder de competência, como é que você vai se espelhar? Como é que você vai se motivar a evoluir? Você vai se espelhar em quem?
Isso, Se o seu concordo. líder não está totalmente preparado, não é competente e apto para estar exercendo a função que ele está exercendo na empresa, como que você vai se espelhar e querer ser melhor, querer crescer? Exatamente, exatamente. Que apoio que você recebe, né? Que influência essa coisa do líder, né? De olhar para o líder e admirá-lo, né? Isso é importante, né? No que se refere à competência, a valores, a forma de se posicionar. Você está certo, Thiago. Quando a empresa ela faz avaliação de pesquisa de clima, né? É muito bacana, é uma oportunidade de colocar ali a insatisfação, né? Porque é anônimo, e dependendo da maturidade do líder, não dá nem para falar, porque, já vi isso também, gente. Uma vez no treinamento, uma pessoa falou para o líder, eu gostaria que você desse mais feedback. Aí o líder fez assim, você quer feedback? Deixa comigo que eu vou te dar mais feedback. Nossa, gente, né? Ficou chato aquilo. Então, assim, dependendo da maturidade do líder, como é que você vai falar? Vai dar um feedback negativo para o líder, né? Não tem maturidade, né? Então, assim, ok, eu posso olhar, eu estou nessa empresa, mas eu sei que é uma fase da minha vida, né? E eu estou estudando e quero evoluir, né? E quero mudar de empresa. Isso é natural. Você está numa empresa menor, de repente, você está estudando, está se capacitando e vai buscar outras oportunidades. Ou, às vezes, mesmo dentro da empresa. Às vezes, naquela área ali, não teve essa sinergia, né? Você está ali, por exemplo, na área de expedição, mas na área de manutenção é show, né? É show. Na área de compras é show a liderança. Ou se tem essa possibilidade de você crescer internamente ali dentro da empresa, em outras áreas, ótimo, né? Aproveita, coloca seu interesse em ser transferido, né? Conhecer novas áreas, né? Você se identifica com tal área. Se não, gente, é isso, é buscar outra oportunidade. Olha, felizmente a gente está com muita oportunidade boa no mercado. A própria agência Sebrae divulgou várias vagas. Então, a agência Sebrae tem aquela vaga Joinville, eu sigo lá no Instagram, muito bom também, tem muitas vagas boas, né? Então, tem a RH Select, que é de um conhecido meu, muito boa também a empresa, tem muitas vagas no Instagram. RH Brasil, ela é enorme, né? Eu não sei se é tão rápido o processo, porque ela é muito grande, é uma indústria aquilo de currículo, né? Então, às vezes, uma empresa menor, você acaba tendo mais acesso mais rápido. O O Cine, RH Brasil, professora, ele é bom, porém o tempo é mais demorado, digamos. Para você conseguir ser contratada, você fica quase 2 semanas em processo de contratação até eles realmente te contratarem. É complicado por essa parte, assim. sim, isso mesmo, Thaís, bem colocado. Então, o processo é mais demorado. Uhum. Vamos ver aqui se alguém colocou mais alguma coisa. Rosinei, no meu trabalho, se batemos a meta anual, ganhamos 2 salários no fim do ano. Olha que bacana, Rosinei. Tá vendo, gente? Tem notícia boa aqui chegando. Ó, se alguém mais tiver notícia boa, coloca aqui para gente também. Eu não sei o porquê colocaram o líder assim nas empresas. Pois é, mas assim, ó, se esse líder ele está ali, ele reflete muito da pessoa que colocou ele ali. Tem isso também, né? Então, e o gerente desse líder, como é que é? Pode ser que para ele seja ótimo, assim, né? Só que é um modelo antigo. Isso que vocês estão me colocando aqui me retrata um modelo de gestão muito década de 90, sabe? Então, assim, são empresas que estão estagnadas na gestão de pessoas. Então, elas precisam acordar, tá? Precisam acordar. Mari, às vezes é porque estão tempo na empresa, fazem curso, mas não aprenderam nada com os cursos, a liderança sobe a cabeça. Também tem isso, né? Tem isso.
não tem maturidade, não tem humildade, né? Não tem esse lado pessoa desenvolvido, né? Mas você sabe que me fez lembrar, eu trabalhei por 10 anos em RH de uma indústria, né? E tinha um gestor lá, um engenheiro, que ele era muito racional, né? Ele era muito mental, muito aqui, né? Ele não tinha esse lado com as pessoas, ele era muito aqui. Processo, meta, resultado, e ele tratorava as pessoas na comunicação, passava que nem um rolo compressor mesmo. E se a gente disser, você magoou tal pessoa, magoei, nem percebi. Se falassem comigo assim, eu não ia sentir nada, né? Então, porque ele era assim. Mas o outro não é assim, a equipe não é assim. Mas aí, quando ele entendeu que cuidar das pessoas fazia parte das responsabilidades dele, ele começou a mudar o comportamento. Quando ele entendeu de verdade que fazia parte dele fazer avaliação de desempenho, dar feedback, se comunicar claramente, fazer reunião, mostrar missão, visão, valores, treinar, desenvolver, né? Inclusive, tudo isso fazia parte das metas dele, dos ganhos, né? Então, quando ele racionalizou isso, ele começou a mudar. Então, para cada um é de uma forma essa compreensão para mudança de comportamento, né? Então, assim, tem esperança? Sempre tem, desde que a outra pessoa entenda e queira mudar, né? O Tiago, estou aqui para isso, muito insatisfeito, não procuro ser o melhor, só quero estar feliz e gostar do que faço. Isso, Tiago, isso mesmo. Quando a gente gosta do que faz o que gosta, com uma dose de desafios, a gente está com a motivação lá em cima, né? A Grace, quando o líder só sabe falar mal dos liderados, quando algo dá super certo e o próprio líder mesmo assim tenta de tudo para achar um erro. Gente, que triste isso, Grace, porque aí ele mexe diretamente com a autoestima da equipe, né? Então, aí, gente, isso é bem complicado, porque quando mexe com a autoestima, mexe com o emocional, aí não sabe por que tem funcionário faltando, ficando doente, pegando atestado, ficando gripado, né? Porque a autoestima, gente, quando a equipe está com a autoestima cuidada, está com a autoestima lá em cima, confiante, seguro, feliz, né? A produtividade aumenta, a satisfação de fazer parte de tudo aquilo, a dedicação, o comprometimento, só tem ganhos, né? Então, o líder precisa entender, a empresa são as pessoas. Se não houver pessoas, não vai ter empresa, não vai ter resultados. Então, ele precisa cuidar bem dessas pessoas, né? Hoje a gente fala até de índice de felicidade, tem pesquisa sobre isso. As empresas com funcionários mais felizes. Então, gente, olha, tem bastante para amadurecer aí na gestão. Mas que bom que vocês estão aqui, que a gente está conversando tudo isso. Vocês têm perfil aí para se tornar líderes, né, no futuro próximo. Quando chegar a vez de vocês de fazer diferente, de ser esse elemento de transição na história, né? Não é porque fizeram assim com vocês que vocês vão reproduzir, vocês vão dar o salto, vão fazer melhor, né? O que mais? A Graça, feliz, não gostei. O Tiago, eu li a Graça, quando o líder só sabe falar mal dos liderados, quando algo da sua... mesmo tenta achar um erro. Às vezes é a forma de controle, né? Fica achando erro para poder... É mais fácil controlar quando o outro está com uma autoestima baixa. Não gostei disso. Graça, só estou esperando licença maternidade acabar para ir atrás de um emprego melhor, dessa vez não aceitar o primeiro emprego que vem pela frente. Isso, Graça, muito bem, isso mesmo. O funcionário também escolhe a empresa, não é só a empresa que escolhe. Gia, meu líder antes de ser promovido, era bem gente boa, depois disso ficou bem chato, só sabe cobrar e ferrar com os demais, literalmente poder mudar. O poder muda algumas pessoas, vamos acreditar que são poucas as pessoas, né? Vamos pensar que a maioria usa para o bem da equipe esse poder, né?
No começo da carreira, as pessoas às vezes são mais egocêntricas, ficam focadas mais em si. À medida que vão amadurecendo, essa liderança vai amadurecendo, ela vai entendendo que ela está ali pela equipe, pelo despertar do melhor na equipe. Meu supervisor é mais respeitado que o nosso chefe pela maneira de falar, sempre elogiando e incentivando a equipe. Isso, Jean, é isso mesmo. Muito bem, pessoal. Estabeleça uma política de recompensa, seja um líder de alta performance que sirva de exemplos, né, que a gente estava falando. Eu quero passar uma atividade para vocês. Passar uma atividade para vocês que é o PDI, tá? É um plano de desenvolvimento individual. Algumas empresas, elas fazem esse plano de desenvolvimento do funcionário, né? Então, eu gostaria que vocês treinassem usar essa ferramenta, né? Treinassem com vocês e sabendo que numa possibilidade de vocês atuarem na área de RH, né? Ou de levarem essa sugestão para a empresa de vocês. Então, o que é um plano de desenvolvimento individual? Você vai olhar para as competências, né? Você sabe as competências que você tem e as competências que você precisa melhorar. Nós falamos hoje de várias competências da equipe de alto desempenho. Então, qual competência você gostaria de desenvolver? Eu dei aqui 2 exemplos só para vocês verem como preencher esse quadro, tá? Essa planilha. E aí depois vocês vão fazer a de vocês, utilizando aqui no campo o que, a competência que vocês desejam desenvolver. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, quantas vocês entenderem que seja o momento de focar no desenvolvimento, tá? Então, eu coloquei um exemplo. O que desenvolver? Organização. Por quê? Porque é essencial para o bom funcionamento do meu dia e da equipe. Como? Adotando o checklist, ou seja, aquela listinha com as tarefas do dia, da semana, do mês, né? Então, anotando aquilo que você tem que ir a fazer para não perder de vista, né? E criar o hábito de olhar no seu checklist. Utilizar também os 5Ws e 2Hs, que é essa ferramenta aqui, do que, porque, como, quando, quanto, quem e onde, que ajuda muito na organização também. Quando, né, hoje, a partir de hoje, então, eu vou começar a fazer checklist, vou desenvolver uns 5Ws e 2Hs. Quanto? Nada, não vai custar nada, porque eu preciso de um papel, né, um papel, uma caneta, ou uma planilha de Excel, né, então, não vai custar nada. Muito bem. Quem, né? Eu, né? E onde? Em casa, né? Se tiver no trabalho, faz no trabalho, né? Outro ponto para desenvolver, outra competência, criatividade. Né? Por que vai desenvolver a criatividade? Para gerar mais ideias, sair do cartesiano, né? Como? Através de artes, pintura, argila, atividades manuais. Quando? Amanhã ou segunda. Quanto? Eu vou gastar uns R$ 20 para comprar materiais na papelaria, por exemplo, para eu fazer algumas coisas, uns artesanatos. Um exemplo, tá, gente? Quem? Eu. Onde? Em casa, tá? Então, aqui são 2 exemplos, aí vocês poderão fazer de vocês com as competências que vocês queiram desenvolver. Tem organização, criatividade, pontualidade, comprometimento, tem empatia, comunicação verbal, tem comunicação escrita. Gente, tão importante escrever bem, escrever corretamente. O que tem de gente sendo reprovada em processo de recrutamento e seleção, porque o currículo tem vários erros. Então, é muito importante escrever bem, né? Como é que a gente melhora a nossa escrita? Lendo mais, né? Escrevendo mais, vai assistir filme
procura assistir filme com legenda e não dublado, que também é uma forma de você ler as palavras, né? Então, caprichar. Então, pontualidade. Como é que eu vou fazer para desenvolver minha pontualidade? Eu tenho um estilo de vida, eu gosto de viver assim mais livre, leve, né? Mas no mundo da empresa a gente precisa ser pontual, né? Então, a gente precisa ser pontual com os nossos compromissos. Se o teu trabalho é 8 horas, é importante que você chegue 10 para as 8, mas chegue tranquilo para poder dizer bom dia, organizar o teu dia, né? Enfim, então a pontualidade é uma competência muito importante, comprometimento, né? Ser impecável com a sua palavra, com a tua ação, enfim, tem N possibilidades, aí cada um vai encontrar a sua, né? Muito bem, voltei aqui, prof. Thaís, ok. E aí, vocês fazendo a planilha, vocês podem me mandar aqui, ó. Podem me mandar ou no e-mail, ou fazer uma foto e mandar no WhatsApp também. Tá tudo certo. Ficou claro, gente? Ficou clara essa atividade? Legal, obrigada. Bacana. Obrigada pelo retorno. Então, muito bem, né? Isso, Jean, muito bem. Quando a gente recebe uma meta, é importante, né, uma tarefa, é importante saber o prazo. Muito bem. Até quarta-feira está ótimo, tá? Se dediquem, tome um tempo para vocês, vejam o que vocês querem desenvolver, como vão fazer, tá? Façam com bastante carinho, porque é a vida de vocês, é algo muito importante. Então, hoje nós estamos concluindo aqui o tema, né, de equipe de alto desempenho. Eu espero, sinceramente, que vocês possam, né, entregar muitas das competências que a gente falou aqui, para que a equipe de vocês faça diferença, né? E eu gostaria de saber como é que vocês estão saindo daqui, né? Uma palavra, um sentimento. Coloca aqui para a prof. Como é que vocês estão saindo? Caroline satisfeita, Graça esclarecida de vários pontos. Que bom. Tiago com vontade de pôr tudo em prática. Olha que maravilha. Bárbara, queria ter visto a aula toda. Oh, Bárbara, puxa, que pena. Eu vi você entrando, que pena. Chesley, motivada. Mas, Bárbara, veja depois, né, o vídeo, envie a atividade. Tá aí satisfeita, Sandra? Prof, o que tem que entregar? A planilha do PDI. Depois eu volto nela. A Ana satisfeita. Marcelo, sentimento de estar agregando algo novo. Que bom. Muito bem, gente. Evelyn satisfeita. Ana, muito obrigada. Prof, obrigada também. Emily satisfeita. Legal. Mari, tirei muitas dúvidas. Gratidão. Gratidão também. Usei novos conhecimentos. Jess, aliviada por saber que tem pessoas que querem mudar e que pensam como eu. É bom, né? Isso é uma delícia, a gente fazer essas partilhas, essas trocas. É maravilhoso. Saber que não está sozinha, né? Sandra é a Thaís, né? Agradecida, já motivado para pôr em prática o que foi aprendido. Quem sabe passar o conhecimento adiante. Isso!
Sabe que isso de passar o conhecimento adiante é muito bacana, né? Tem pesquisas, estudos que mostram que a gente retém o aprendizado 90% do que aprende quando a gente ensina. Então, a melhor maneira de aprender é ensinando. Ana, então tá bom, gente. Pessoal, muito obrigada pela atenção, participação. Uma boa noite, bom descanso, né? E que o sábado seja muito bom, final de semana maravilhoso para todos nós. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.